Seja muito bem-vindo ao JR Business. A Nestlé está no Brasil há mais de 100 anos e hoje está presente em 98% dos lares do país. Neste ano, a empresa ampliou o programa de sustentabilidade para a cadeia de leite. O Nature por Ninho vai investir 150 milhões de reais nos próximos 3 anos em projetos ambientalmente conscientes. E é para falar desse assunto super bacana que a gente tem o prazer de receber hoje a Bárbara Soleiro, que é gerente executiva de agricultura sustentável da Nestlé Brasil. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Muito obrigada, Adriana. E antes do nosso bate-papo, é claro que eu vou te lembrar que você acompanha um episódio novo do JR Business todas as terças-feiras, a partir das 7h30 da noite nas plataformas digitais da Record e também em versão podcast, que você pode ouvir na sua plataforma preferida. Bárbara, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou pedir para você me acompanhar e também para quem está em casa, acompanhar a gente numa reportagem super bacana que a gente fez em uma fazenda aí que participa do Nature por Ninho e também em uma fábrica da Nestlé que fica no interior de São Paulo. Vamos ver? Bora. Vamos lá. Sabrina, Poliana, Bárbara, Paulinha. Nesta fazenda que fica em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, todo animal recebe um nome quando nasce. Essa é a Magali e essa é a Mônica, elas são gêmeas, tá? E normalmente quem dá o nome sou eu, as crianças. Às vezes eu pego para lembrar da vaca ou para lembrar o nome do touro, junto o nome da vaca com o nome do touro e passo o nome. Às vezes é um nome de momento e aí eu coloco. Vai depender muito do dia que ela nascer, da inspiração, do que aconteceu. Nilceia e Iranildo são contadores e se conheceram na faculdade. Ele trabalhava numa empresa de laticínios, mas sempre quis produzir o próprio leite. Na fazenda do casal, as vacas têm dieta alimentar de acordo com a idade e produção. Tem até um coçador com chip que massageia e relaxa o animal. E ainda existe um cuidado especial com a cama. Não é terra, é maravalha. Maravalha é feita de um eucalipto cortado numa partícula própria para esse tipo de cama. 2 vezes por dia ele tem que ser removido para que forme a compostagem. Os ventiladores, eles não são apenas para ventilar as vacas, eles são também para secar a cama, porque essa cama tem que estar sequinha para a vaca não pegar doença. Na propriedade, todos os processos são controlados para melhorar a qualidade e a eficiência. O milho que é transformado em alimento para os animais é cultivado na fazenda. A água da chuva é armazenada e irriga a plantação. E o esterco do gado passa por um processo de compostagem e é usado como adubo na terra. A produção diária de 1.300 litros de leite é armazenada em um tanque refrigerado. E daqui vai para a fábrica da Nestlé, em Araçatuba. Na unidade, que tem tecnologia de ponta, a matéria-prima é avaliada no laboratório e, em um processo sustentável, já é iniciada a preparação do leite em pó. Essa fábrica, especificamente, ela tem uma automatização muito grande, o que já colabora com essa redução. E temos algumas características aqui que são bem específicas, né? Por exemplo, essa foi a primeira fábrica a ter um forno de ar quente, porque o nosso processo aqui de trás, né, ele precisa de ar quente para poder gerar o leite em pó. A base de eucalipto de floresta reflorestada. Então, aquilo que antigamente era óleo, combustível, era gás natural, hoje a gente já usa uma matriz energética muito mais limpa e que gera muito menos CO2 para a atmosfera. E agora a gente está aí prestes a também a começar a utilização do gás biometano, né? Que é um gás aí proveniente de decomposição aí de orgânicos, né? Ou seja, um gás bem natural mesmo, a substituir o gás que hoje a gente utiliza, que é o gás natural. E desde o ano passado, a Nestlé implantou o programa Nature por Ninho, Amor que Regenera, que incentiva e reconhece a implementação das práticas de agricultura regenerativa nos mais de 1.000 produtores que fornecem leite para a empresa. E cada fazenda é beneficiada e remunerada de uma maneira diferente. Basicamente também redução do uso de água, a parte de manejo, né, da parte de dejetos da fazenda. Então isso tudo é acompanhado junto ao fornecedor pela Nestlé. As fazendas são classificadas em um ranking
bronze, prata, ouro, diamante e, obviamente, o fornecedor tem alguns benefícios de poder estar participando desse projeto, benefícios também financeiros, né? De estar participando, é uma maneira que a Nestlé incentiva a cada vez mais o fornecedor de leite também está contribuindo dentro da fazenda para poder reduzir aí a parte de impacto ambiental. A propriedade da Nilceia e do Iranildo é parceira da Nestlé há 1 ano e recebe o selo ouro, que garante que a atividade é sustentável. A sustentabilidade ela é importante porque a própria palavra já mostra que sem ela os negócios não se sustentam. Então, seja a sustentabilidade social, ambiental ou a governança, ela é importante para o sistema de produção de leite e outras partes do agronegócio. Animais que são bem tratados, eles são mais felizes dentro do sistema, eles estão melhores, mais acomodados, têm mais conforto e com isso eles também produzem um leite de maior qualidade. Vaca de leite gosta de ser chamada de querida. Vaca de leite não gosta que fala alto, não gosta que ergue a mão para bater. Vaca de leite tem que ser chamada de querida e gosta de muito, muito carinho. E a carinha dessas queridas, né? Muito legal. Incrível. A gente vai falar bastante sobre o programa ao longo da nossa conversa, Bárbara, mas primeiro eu gostaria de começar te perguntando o seguinte: nós somos aqui no país o terceiro maior produtor de leite no mundo e a Nestlé Brasil compra 1 bilhão de litros de leite fresco por ano. É muita coisa, né? Esse volume reforça aí a importância dessa adoção de práticas sustentáveis na produção? Sem dúvida nenhuma, especialmente para a relevância que o Brasil tem para os negócios da Nestlé no mundo, especificamente falando da cadeia láctea, né? Aqui no Brasil a gente compra cerca de 25% do volume que a Nestlé compra de leite fresco mundialmente. E aí, obviamente, a gente precisa e reforça efetivamente o que precisamos fazer então nessas fazendas para que a gente estimule para que elas possam produzir de forma cada vez mais sustentável. Agora, o programa Nature por Ninho já existia, né? E evoluiu. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais para a gente sobre o programa, os pilares dele, os valores desse programa. Incrível. Essa abordagem da Nestlé de criar um programa de certificação, ela é de longa data. O nosso primeiro programa, criado em parceria com a Embrapa, foi em 2005, quando o nosso foco ali era a melhoria da qualidade do leite, né? Era o desafio daquele momento, e aí a gente então coloca dentro desse programa práticas e procedimentos que os produtores precisam implementar para que possam produzir esse leite com mais qualidade, que era então o desafio daquela época. E ao longo dos anos a gente veio evoluindo, aumentando a abordagem do programa, né? Abordando mais e mais produtores dentro dessa cadeia e incluindo novos critérios, como o bem-estar animal, né? Como a gestão das pessoas e a garantia aí dos direitos humanos, a parte de manejo de dejetos e aumentando também essa abrangência. Em 2017 a gente conseguiu com que 100% dos nossos fornecedores diretos fizessem parte desse programa, né, que frisava muito a qualidade do leite e o bem-estar animal. E em 2022, muito casado com os compromissos globais da Nestlé, com o clima especificamente, né, com a redução de emissão de gases e com a implementação de agricultura regenerativa, é quando a gente evolui, a gente adapta essa já nossa abordagem e conversa com o produtor como uma evolução contínua e aderindo agora a essas práticas de agricultura regenerativa e mais recentemente de produção de leite de baixo carbono. E por isso a gente cria então esses steps, que são essas escadas na jornada, que tem bronze, prata, ouro e diamante. Então dentro desses pilares, com essa abordagem bastante holística em relação à produção de leite sustentável, regenerativa e de baixo carbono. Fortaleceu bastante, pelo que eu vi na reportagem, agora a interesse, né, a intenção de reduzir a emissão de gases de efeito estufa, né? Exato. É isso. E os produtores vão ser beneficiados, né, remunerados por isso. Como é que vai funcionar essa questão para incentivar,
de fato, o produtor a contribuir com esses valores? Perfeito. A gente criou, então, né, um sistema de pagamento que ele possa reconhecer o produtor à medida que ele avança nessa jornada. Então, naturalmente, o produtor que implementa o maior número de práticas sustentáveis e regenerativas, ele recebe também um diferencial maior pelo litro de leite. Então, esse é o programa de engajamento e a forma pela qual a gente encontrou de efetivamente engajar e reconhecer todo esse esforço que não é pouco dessas famílias produtoras. E como é que vai funcionar o ranqueamento desses produtores rurais, né? E, de repente, cada prática tem um peso? Cada prática sustentável que aquele produtor adotar vai ter um peso diferente? Umas valem mais do que outras? Então, a gente tem um guia, é o guia do Nature por Ninho, é um guia bastante prático que traz essa clareza para o produtor, exatamente para eu atingir a categoria bronze. Quais as práticas eu preciso? Assim como prata, ouro e diamante. Não necessariamente é por peso, mas é sim por prática. Então tem todo esse manual, a gente fez ele também em parceria com a Embrapa, que é a nossa parceira dessa jornada, e a gente conta aí então com os implementadores, que normalmente é o time Nestlé em campo que implementa, e depois uma verificação de terceira parte sobre o cumprimento ou não desses requisitos. Qual a importância dessa parceria com a Embrapa, Bárbara? A Embrapa, com todo o seu renome, o seu reconhecimento nacional e internacionalmente, né, como essa instituição que olha para a pesquisa e desenvolvimento, a gente precisa estar muito junto, porque quando a gente fala de agricultura regenerativa e pecuária de baixo carbono, é um tema que vem sendo estudado por eles há muito tempo, mas na prática ele é novidade. Então a gente está junto com a ciência e com a inovação e transferindo essa tecnologia para o campo é extremamente importante para que a gente possa acelerar e, de fato, tomar as melhores ações para que efetivamente a gente tenha esse resultado consistente ao longo dos anos. Agora, uma mudança de cultura no campo, né? A gente sabe que muitos produtores trabalham ali com o mesmo jeito, tem o mesmo jeito de trabalhar há décadas, às vezes passa de pai para filho, né, a administração da fazenda. Como promover essa mudança cultural na fazenda, né, no campo? Vocês têm profissionais que acompanham, que treinam esses produtores, até para mudar esse mindset, né? Como é que funciona? Sem dúvida nenhuma, eu acho que esse é um dos nossos grandes desafios, né? Um desafio, acho que nacional, mas é como a gente engaja esses produtores, a gente explica de uma forma muito simples e prática qual é o benefício também para ele de entrar nessa transição. Mas o que você colocou é muito nítido em campo. A gente percebe que as novas gerações, os filhos desses produtores, eles já vêm muito mais sensibilizados em relação ao tema, e inclusive esse tem sido um tema que tem despertado o interesse deles ou de voltar para a fazenda, porque alguns já estão na cidade, ou até de dar continuidade ali aos negócios do pai e não eventualmente sair para algum outro tipo de trabalho. Isso também tem sido um critério para a atração dessa sucessão, mas a gente investe muito em treinamento, a gente tem um time de campo grande, são muitos parceiros técnicos, zootecnistas, agrônomos, veterinários, que eles implementam também um projeto que foi idealizado pela Nestlé, chama Consultoria Regenera. Ele foi readaptado também com esses nossos novos desafios de produção de agricultura regenerativa e de baixo carbono. Então a gente está constantemente, hoje a gente tem mais de 400 produtores que recebem mensalmente a visita desses profissionais capacitados para dar ali o guia, a rota e, mais do que isso, demonstrar os benefícios, que eles vão muito além do impacto ambiental, mas eles trazem mais resiliência para os produtores e até menor custo de produção. É isso que eu gostaria de te perguntar, né? Para o agricultor, qual é a vantagem que ele tem em participar de programas assim? Como eu comentei, esse programa, essa adaptação, ela é super recente de práticas regenerativas e a gente, inclusive, tinha muito essa preocupação no momento da implementação. A gente
desenhou o Nature por Ninho com práticas que elas possam também voltar o benefício para o produtor de maior eficiência, de mais produtividade, de produção com menos uso de recursos, porque lá no fim isso vai garantir mais rentabilidade para as fazendas leiteiras. Inclusive a gente acompanhou fazendas em transição e durante um ano a gente comparou o custo de produção de fazendas que já adotavam as práticas regenerativas do Nature por Ninho versus as que não adotavam, e a gente percebeu que os produtores conseguiram produzir uma silagem de milho, que é o que vai alimentar a vaca, com 8% menos de custo, porque eles substituíram o adubo químico pelo adubo orgânico, que é o da própria vaca, os dejetos, né? Quando a gente fala da atividade leiteira, a gente tem esse potencial, esse dejeto que até então era um problema, ele vira uma solução e ele entra nesse sistema para trazer mais resiliência, para usar melhor os recursos naturais, que é muito disso que fala a agricultura regenerativa, mas isso se transformar em mais resiliência, não das terras, não somente das terras de cultivo, mas também de mais rentabilidade, mais produtividade para esse produtor. E nada como ver o resultado na prática para engajar ainda mais, né, Bárbara? Exato. E a gente já consegue mensurar aí o impacto que o programa teve na redução de emissão de gases? Sim, a gente acompanha, então hoje, agora efetivamente com essa novidade de monitoramento das fazendas em relação à emissão de carbono, a gente usa uma ferramenta que ela é reconhecida globalmente e anualmente a gente vem medindo as emissões de gases de efeito estufa da fazenda e acompanhando essa evolução. Então no último ano a gente já teve das fazendas Ouro, por exemplo, uma redução de 14% de gases em relação ao ano base ali da medição. E a proposta é que a gente continua evoluindo, que cada ano a gente tenha essa mensuração e que a gente consiga também, junto com o produtor, traçar esse plano de ação para que a gente atinja essa mitigação de carbono solicitada pelo programa, né? E muita gente tem dúvida em relação ao custo, né, de se produzir de forma sustentável. Tem aquela ideia de que é mais caro. Uhum. Isso é verdade? Custa mais ser sustentável? Eu diria que a gente claramente tem um processo de transição, né? E quando a gente fala especificamente da pecuária de leite, que ela não é tão comparável como por exemplo, com o setor de produção de milho ou de soja no Brasil, que tem um outro contexto, né? Mas olhando para a produção de leite, a gente no Brasil ainda tem uma oportunidade imensa, que é o ganho de produtividade animal, né? A gente precisa de menos vaca para dar mais leite. E aí é onde efetivamente a gente pode transformar em pequenas ações que não necessariamente requerem investimento. É claro que quando a gente for falar para uma produção cada vez mais o mínimo possível que possa emitir uma fazenda de leite, a gente fala de adoção de novas tecnologias. Então, isso vai depender muito do nível que cada fazenda está, para a gente entender qual é esse custo da transição. E isso é algo que a gente vem levantando também. A gente está, esses dados não existem hoje disponíveis e a gente está levantando para a gente, inclusive, entender da nossa parte de Nestlé o que precisa ser viabilizado e qual é esse ponto de virada, o que precisa nisso para que os produtores possam, então, evoluir mais. Mas o ponto é, com muito pouco hoje, com pouco investimento e até com oportunidade de redução de custo, a gente já consegue reduzir bastante as emissões na nossa cadeia. É isso que a gente vem vivenciando. Ou seja, vale muito a pena, né? Sim, sem dúvida. Qual o impacto dessa mudança toda na ponta, lá para o consumidor? Hoje em dia a gente sabe que os consumidores, as pessoas, elas estão mais exigentes, né? Elas procuram saber mais sobre os valores das empresas de quem consomem, certo? Como, vocês entendem que o consumidor de vocês também tem essa preocupação e que faz diferença essa preocupação toda com a sustentabilidade para ele? Olha, sem dúvida, o que a gente vê nos vários estudos, como você mesmo colocou, tem inclusive um estudo recente que saiu, um estudo de consumo que 58% dos brasileiros, eles já se preocupam com a forma como esse produto está sendo produzido. E a preocupação com o clima e com o meio ambiente está entre as top 3
preocupações do consumidor. Então, de fato, ele já está mais atento para isso, mas quando a gente olha a vontade efetivamente do consumidor de pagar a mais por esses produtos, ele ainda no Brasil não expressa isso, né? Mas, obviamente, ele está mais preocupado. Então, a gente colocar na gôndola um produto que consiga trazer esse cuidado que vem desde o campo, isso vai ser minimamente um critério de escolha. Então, sim, esse é um grande desafio também que a gente tem enquanto empresa, enquanto marca, de comunicar todo o cuidado do campo e de traduzir essas mensagens de forma que a gente consiga fazer o consumidor entender e fazer ele optar ou não por aqueles produtos. Então, as nossas marcas, você viu, né? O Nature por Ninho. Ninho abraça esse projeto, porque efetivamente é o maior produto de uso de leite fresco no Brasil, que é Ninho. E aí, o que a gente tem feito, ano passado, a gente vem aprendendo nessa jornada de comunicação com o consumidor e a gente lançou uma edição comemorativa que ela contava o cuidado que vem do campo até o copo, nos pilares do solo, do bem-estar animal e da água. E é uma jornada de aprendizado, né? Então, acho que resumindo é isso, ele está, sim, cada vez mais preocupado, mas a gente precisa entender como a gente leva essa informação para que ele efetivamente sinta isso como valor lá na ponta de consumo. É um desafio grande, eu imagino. E eu imagino também que para as pessoas hoje em dia a questão do bem-estar animal também é muito importante. Foi o que a gente viu no início da reportagem, essa coisa de chamar, naquela fazenda específica, de colocar nome na vaca, de tratar com carinho, que isso faz diferença na produção e quem recebe lá na ponta também certamente valoriza bastante, né? Sem dúvida nenhuma. O cuidado com os animais é um pilar super relevante dentro do Nature por Ninho e também porque ele representa mais produtividade. Uma vaca mais saudável, como a Tamires mesmo colocou, é uma vaca mais feliz e que certamente ela vai ter uma produção maior e de melhor qualidade. Agora vocês têm metas bastante ousadas aí de redução de emissão de gases de efeito estufa, né? Conta pra gente, Bárbara. Sim, exatamente. Bom, o compromisso é o Net Zero, né? Que é o balanço neutro aí, ou o impacto neutro em relação à emissão de gases para a operação da Nestlé no mundo. E aí a gente tem os entregáveis intermediários, ou os milestones, como a gente fala, que é em 2025, 20% de redução. E em 2030, 50% de reduções frente ao ano base, que foi o 2018, né? Onde levantaram aí todo o inventário de emissões da operação, especialmente aqui no Brasil. Quando a gente começou o programa, eu disse que esse programa Nature por Ninho vai investir aí 150 milhões de reais nos próximos 3 anos, né? Em programas, né? Em projetos sustentáveis. Você acredita que vai ser necessário um investimento muito maior para se atingir, de fato, essa meta aí de redução que vocês têm? Olha, eu acho que a gente vai precisar continuar investindo. E até lá, eu imagino que tem muita coisa para evoluir junto, né, com outras parcerias, enfim, as instituições financeiras. Hoje a gente já vê aí o mercado avançando, o apetite de investimento, investimentos de impacto. Então, eu acredito que a gente vai ter aí, sim, uma jornada ainda de muito apoio nessa transição dos sistemas alimentares que a gente está se propondo a fazer. Bárbara, a gente estava contando também no início do programa, né, que a Nestlé é um número absurdo, é muito alto, né? Vocês estão presentes em 98% dos lares brasileiros. A gente está falando em quase o país todo, né? Praticamente o país inteiro consome Nestlé dentro de casa. Essa abrangência toda pode ser usada para conscientizar a população também, já que vocês estão super engajados com essa questão ESG, enfim. É importante? Você acha esse um caminho viável? Eu acho que existe aí um poder de escala, né? E junto com uma responsabilidade de educação do campo também até ao consumidor, né? Da gente conseguir engajar toda essa cadeia e demonstrar efetivamente quais são os benefícios, mas também a necessidade de trabalharmos para que essa produção, enfim, do campo ao copo, ela seja cada vez mais sustentável.
E é um comprometimento com o planeta. A gente não está falando só de custos aí, né? A gente está falando em compromisso com o futuro. Isso é muito importante, né, Bárbara? Sem dúvida nenhuma. E é interessante porque os produtores na ponta, e aqui eu estou trazendo muito para a parte dos produtores da porteira para dentro, porque quando a gente olha do ponto de vista de emissões, mais de 70% das emissões da Nestlé no Brasil, ela está na agricultura. Na Nestlé no mundo, ela está aí em agricultura. E os produtores já vêm sentindo os efeitos das mudanças climáticas, né? Hoje elas já não são mais questionáveis, a gente tem o IPCC, que é quem faz as publicações científicas da mudança da temperatura do globo, e eles já estão sentindo isso na pele. Então, as chuvas excessivas, as secas e os períodos de safra e de colheita mudando. Então, ele está vendo também, aqueles que já estão aplicando isso, tem nos ajudado a trazer mais consciência e a engajar mais produtores, é que quando ele faz respeitando essa inteligência natural da agricultura regenerativa, ele consegue mais resiliência, ele consegue germinar efetivamente um milho que foi plantado em cima de uma cobertura que o vizinho acabou fazendo no solo descoberto. Então, ele já percebe o benefício porque o milho germinou e vai produzir enquanto o do vizinho morreu, né? Então, aí a gente tem na pele esse impacto, o que nos ajuda a sensibilizá-los e a entender que o caminho é esse de produção regenerativa e sustentável. E é um caminho sem volta, eu tenho praticamente certeza disso, né, Bárbara? Não dá mais para a gente pensar em explorar os recursos naturais da forma como se fazia antigamente, né, sem levar em consideração tudo isso que está acontecendo com o planeta, não é? Sem dúvida nenhuma. Acho que o conceito da regeneração, ele fala sobre isso. Não basta só a gente sustentar uma condição, a gente precisa regenerar, a gente precisa reconstruir, devolver para a natureza aquilo que a gente exauriu, né? E eu acho que esse desmistificar para os produtores também tem feito muita diferença, né? Que não é, mudança climática, vamos abraçar uma árvore, não. É uma questão muito prática de usar a natureza e essa inteligência natural a favor de mais produtividade, de mais resiliência, de um equilíbrio que lá no fim vai ser positivo para todos. Ganha o planeta, ganha o consumidor, né? Ganha o produtor, enfim. É uma questão de sobrevivência, né, da humanidade, inclusive, se engajar com esse tipo de prática, né? Com certeza. E me conta uma coisa, para você estava me contando um pouquinho antes da gente começar a gravação que você está há 14 anos na Nestlé. Como é que tem sido esse percurso para você e chegar agora com um projeto tão ambicioso e tão bacana que já está sendo possível ver os frutos que ele está produzindo? Conta pra gente um pouquinho. Como eu também te falei, mas reforçando agora, é muito gratificante, efetivamente, né? Eu participei de boa parte dessa transformação, eu acompanhei muitas fazendas que hoje estão conosco, fazendas que mais que quintuplicaram a produtividade, novas gerações que estão assumindo, que quando eu estava lá eram crianças e hoje já são adolescentes, já estão aí engajados para essa sucessão. Então, presenciar essa transformação dá muita certeza de que o caminho é realmente esse e poder ver o impacto na vida das pessoas. Eu acho que isso também é outra coisa extremamente gratificante. O projeto vai, de fato, para além de tudo isso e ele transforma a vida também do produtor que está ali no dia a dia, cuidando para que esse produto chegue da melhor forma lá na mesa do consumidor. Bárbara, é um prazer gigantesco ter você aqui com a gente no JR Business. Eu quero te agradecer mais uma vez. Obrigada, Adriana. Para mim foi um prazer poder dividir um pouquinho dessa jornada. E também parabenizar, né, por essa iniciativa tão bacana. A gente está torcendo aí para que vocês consigam atingir todas as metas aí sustentáveis que vocês têm nos planos da empresa. Muito legal. Obrigada, viu, Bárbara? Obrigada, Adriana. Eu agradeço muito a tua companhia aqui com a gente. Eu quero te lembrar que toda terça-feira tem um novo episódio do JR Business que você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record e também pode acompanhar em versão podcast na sua plataforma preferida. Muito obrigada e até a próxima.